Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. E hoje estava aqui fazendo a nossa retomada do conteúdo de geografia, certo? Vocês vão ter a prova na sexta-feira de geografia, então a prof já estava fazendo a retomada do conteúdo da prova, certo? Então, a prof vai explicar para vocês todo o conteúdo, fica muito mais fácil de vocês entenderem, né? Que vocês podem assistir o vídeo várias vezes até relembrar, até lembrar também de alguns pontos que a prof já falou quando estava explicando na apostila. Então, a prof vai passar. Depois eu vou explicar o que vocês terão que fazer, certo? Para colocar no caderno. A prof vai deixar uma atividade para vocês colocarem no caderno como foi a de história. Acho bem legal fazer isso para que vocês tenham isso no caderno e possam ler e até na hora de vocês fazerem a prova estarem com o caderno ali. Fica muito mais fácil para ver. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Falando em geografia, falamos muito de cidades, né? Da função das cidades, da qualidade de vida. Então, tá lá. O que o crescimento pode provocar na cidade? Então, vamos ver. Desde a antiguidade, registra-se a formação de centros urbanos. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e também no Egito, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, durante a era do capitalismo, sobretudo em sua fase industrial, esse processo de formação e crescimento urbano atingiu o seu auge, quer dizer, cresceu muito, o que propiciou a difusão da urbanização por todo o planeta. Foi aí, com esse crescimento, que todo mundo falou que tinha que crescer, que tinha que ter urbanização, tinha que urbanizar, isto é, organizar. Em um dos vários aspectos referentes à urbanização, podemos destacar a forma com que algumas cidades tendem a se especializar economicamente. Essa especialização pode ocorrer no sentido de dinamizar uma economia local ou regional, quer dizer, deixar dinâmica, deixar melhor a economia, podendo transformar um espaço que existe ou planejar e criar as cidades para atender às funções específicas. Então, foi assim que começou o nosso processo de urbanização, certo? Eles acharam que era melhor eles planejarem e criarem as cidades, porque daí eles podiam transformar todo o espaço. Dentre essas atividades setoriais por setores, especificamente realizadas por formações urbanas, podemos destacar alguns tipos de cidades, como as políticas administrativas, as turísticas, as portuárias, as industriais e outras, que podem apresentar vários desses aspectos concomitantemente, certo? Quer dizer, com muitos detalhes. A seguir, uma breve explicação sobre cada um desses tipos. Vamos lá. As cidades políticos-administrativas são cidades onde se localizam importantes sedes administrativas de governos e parlamentos. Costumam ter uma característica a elevada oferta de empregos. Tem muitos empregos no setor público e estratégica função política. Geralmente são cidades planejadas e construídas para isso, embora, em alguns casos, elas passem a ter outras funções. Podemos citar como exemplos de cidades políticas administrativas Brasília, Pretória, que é na África do Sul, Washington, nos Estados Unidos, Ottawa, no Canadá, entre outras. Aqui, gente, na figura está Brasília, que é um exemplo da cidade com função política administrativa, certo? Então, claro, Brasília tem pessoas que moram lá? Claro que tem, mas ela é considerada uma cidade político-administrativa, tá? Por quê? Porque o nosso palácio do governo fica lá, o Palácio do Planalto fica lá, onde o presidente fica. Por isso que é considerado uma cidade política administrativa. As cidades religiosas
São formações urbanas que possuem suas dinâmicas econômicas majoritariamente centradas em algum tipo de atividade religiosa. Então, ali, ó, a economia deles é baseada na religião, certo? Então, as igrejas recebem muito dinheiro, as pessoas pagam para a igreja, certo? Então, ocorre todo ano ou durante alguns poucos dias, mas que atrai um grande número de fiéis e movimenta um significativo ornamento financeiro. Então, assim, eles fazem muitas festas durante o ano, né? Festa da Santa Tal, festa do Santo Antônio, festa de Nossa Senhora Aparecida, eles fazem isso, e as pessoas vão. Então, elas são cidades religiosas, são consideradas turísticas também, porque os turistas vão lá e gastam bastante. Exemplos de cidades desse tipo são Jerusalém, Israel, Meca, na Arábia Saudita, Aparecida do Norte, que é aqui no Brasil, Santiago de Compostela, que é na Espanha, Trindade também é no Brasil, entre outras. Aqui a prof pegou a foto de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para várias religiões, certo? Então, olha quantas pessoas lá, ó. Eles vão visitar, eles vão nas missas, né, nos cultos, e tudo isso eles arrecadam dinheiro. As cidades turísticas são cidades que possuem algum significativo atrativo, turístico e de lazer, seja pelos seus recursos naturais, seja pelas suas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico. Dentre esse tipo de cidade, podemos citar Las Vegas, Estados Unidos, Porto Seguro, que é aqui no Brasil, Cancún, no México, e, claro, Foz do Iguaçu, certo? Que é na divisa entre Paraguai e Brasil, certo? Então, é na Argentina, na verdade, né? Paraguai e Argentina. Então, gente, Foz do Iguaçu é a mais conhecida, né? Porque lá tem a Cachoeira Sete Quedas, certo? Ó, é só a gente ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 7 quedas. São 7 cachoeiras. Então, essa é uma bem conhecida. E é realmente mesmo. Elas vão por quê? Para ser turístico, para ser com lazer e porque aproveitam os recursos naturais, né? As cidades portuárias são cidades que exercem uma importante função na economia do país a qual pertencem, pois são a partir delas que a maior parte das exportações e importações acontecem, graças à estrutura do seu porto utilizado para carga e descarga de mercadorias. Alguns exemplos de cidades desse tipo são Santos, que é aqui no Brasil, Roterdã, na Holanda, e Hamburgo, na Alemanha. Aqui, gente, é o Porto de Santos, tá? Lá atrás, ó, é toda a cidade de Santos. E aqui ficam os navios, ó. Toda essa parte aqui, ó. Ó, até lá no fundo ficam os navios. Claro que eles têm uma importante função, por quê? Porque eles fazem a carga e descarga, então eles importam e exportam produtos, eles levam produtos para outros países, certo? Então, os portos ficam junto na cidade. Por isso que elas são chamadas cidades portuárias. Cidades industriais. Apesar de a maioria das cidades se formar direta ou indiretamente em função do crescimento da produção industrial em uma dada região, somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. Essas se caracterizam por centrarem a maioria das suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial, apresentando vastos e modernos parques empresariais produtivos. Citam-se como exemplos as cidades de Camaçari, aqui no Brasil, Córdoba, na Argentina, Manchester, na Inglaterra, Düsseldorf, na Alemanha, e muitas outras. Então, aqui, ó, a prof pegou uma imagem de Düsseldorf, na Alemanha, que ela é uma cidade importante pelo seu dinamismo industrial. Então, olha, toda essa parte aqui, gente, é industrial. Ó, é uma cidade dentro de outra cidade. É praticamente isso, certo? E tudo aqui tem trabalhadores. Todas as empresas aqui trabalham, produzem dinheiro, certo? Então, são indústrias.
Apesar dessa classificação, existem aquelas cidades que conseguem apresentar duas ou mais dessas tipificações acima mencionadas. Dotadas de um grande dinamismo, essas formações urbanas caracterizam-se, em geral, pelo elevado peso econômico, quer dizer, pelo dinheiro, tanto em âmbito regional quanto em escala internacional, além de um significativo contingente populacional. Sim, tem muita população, esses tipos de cidade. Por quê? Trabalho, gente. Precisam de trabalho, melhor condição de vida. Citam-se como exemplos São Paulo, Paris, Nova York, Rio de Janeiro, entre outras cidades. E aí, claro, nós temos a cidade dormitório. O termo cidade dormitório, usado para designar uma cidade onde as pessoas usam para passar a noite apenas, mas trabalham em outra cidade. Este processo é bastante comum. Em todas as cidades encontraremos isso, certo? Que as pessoas dormem em casa e aí tem que ir para outra cidade no outro dia trabalhar. Porém, quando o percentual da população que estiver nessa situação for muito alto, então aparece o termo naturalmente mostrado que aquela cidade está sendo usada apenas para as pessoas dormirem. Mas o seu trabalho e suas atividades econômicas estão sendo desenvolvidas em outra cidade. Geralmente uma cidade vizinha, com melhores condições de trabalho e mais promissora economicamente, uma pequena comunidade que não tem grandes indústrias. Então, aqui é o caso da Hortolândia, ó. Hortolândia, ó, é uma cidade aqui, considerada uma cidade pequena, que eles têm que sair aqui pela estrada e ir nas outras cidades lá, ó, para trabalhar. Então, eles só vêm para a cidade de Hortolândia só para dormir. É isso que acontece. Aqui em Curitiba, nós temos mesmo Araucária, Piraquara. As pessoas saem de Araucária, saem de Piraquara e vêm para Curitiba para trabalhar, certo? E os problemas ambientais urbanos? Pessoas que moram nas grandes cidades acabam causando prejuízo ao meio ambiente, direta ou indiretamente. A grande concentração populacional nas zonas urbanas do Brasil e do mundo provoca uma série de impactos ambientais. Portanto, o tema dos principais problemas ambientais urbanos merece atenção. Nos itens a seguir, entenda alguma das categorias centrais relacionadas a essa questão e conheça os principais problemas ambientais do Brasil e no mundo. Problemas urbanos, que é o lixo. A maneira como a sociedade moderna consome os produtos industrializados implica uma crescente preocupação com o problema do lixo urbano. Realizar a gestão de resíduos sólidos é uma das atividades maiores dos governos dos municípios. Os governos precisam estar atentos a isso e trabalhar bem. Infelizmente, no Brasil, cerca de 50% deles ainda depositam o lixo em vazadouros a céu aberto. Quer dizer, nos lixões, né, gente? Esse tipo de posição implica em riscos de contaminação para a natureza e para nós, a população, pois gera chorume e emite gases, como metano, que no processo de decomposição transforma-se em dióxido de carbono, um dos principais compostos do efeito estufa, que causa uma série de problemas ambientais no Brasil. Destacam-se como medidas de resolução a criação de aterros sanitários adequados, a coleta seletiva, além da mudança do modo de produção e do consumo. Então, o governo tem que ficar atento a isso. Ele precisa criar mais aterros sanitários adequados, certo? Mais coleta seletiva. Eles precisam criar isso, certo? Para quê? Para que todo esse lixo não cause mal para nós. Os problemas urbanos, a poluição. Chegou a hora de conferir os principais problemas ambientais relacionados à poluição do meio ambiente nas zonas rurais. Então, tá ali, olha lá uma indústria, olha o tanto de fumaça, gente, que solta. Essa fumaça vai para onde? Para a nossa atmosfera, vai para o ar e vai poluindo o nosso ar. A poluição do ar. A agenda ambiental das cidades, que se propõe a mudar a qualidade de vida das pessoas, de modo geral, propõe destaque à qualidade do ar, sendo esse um dos principais assuntos tratados nas conferências ambientais.
Consequências diretas à saúde da população são percebidas facilmente quando o ar dos espaços urbanos está carregado de toxina. Problemas respiratórios já fazem parte do cotidiano das grandes metrópoles. Sim, gente, quando se tem muita poluição no ar, problemas respiratórios, problemas no nariz, nos olhos, a irritação nos olhos, tudo isso é causada pela poluição do ar, certo? Então, isso já está tendo muito no nosso país, muito. Durante a queima de combustíveis fósseis, como hidrocarbonetos e carvão mineral, ocorre a liberação de gases para a atmosfera, sendo este o principal motivo da sua contaminação. Os combustíveis dessa natureza estão entre os principais fontes de energia primárias no mundo, que movimentam os carros, as motos, os ônibus, os caminhões, os navios e aviões e contribuem significativamente para o efeito estufa. Então, esses combustíveis, eles são muito fortes e eles contaminam muito o ar, certo? E quem que produz esses combustíveis? As indústrias. Então, é isso que acontece. Aí criam o quê? Vários problemas respiratórios, vários problemas no nariz, irritações nos olhos, fora outras coisas. A poluição sonora. Existem no ambiente urbano inúmeros estímulos externos que facilitam o desenvolvimento do estresse da população. Nas regiões metropolitanas, são comuns os ruídos produzidos por automóveis, como o som do carro muito alto, as fábricas também, e pessoas trabalhando. Isso é muito alto, gente, e atrapalha. É verdade que a poluição sonora não se acumula no espaço, como as outras situações poluentes, né? Isso não vai para o ar, não vai para a água, essa poluição. Porém, ela é responsável por causar sérios danos à saúde, pois a exposição direta a barulhos intensos pode comprometer a audição e o bem-estar das pessoas. Então, sim, né? Se eu ficar muito tempo dentro de um carro com som muito alto, isto vai dar dano à minha audição, certo? Posso estourar meu tímpano, posso perder boa parte da minha audição e não escutar mais, né? E o bem-estar das pessoas, que é o estresse, a irritação, né? A poluição visual. O excesso de estímulos visuais na paisagem das grandes cidades é constituído em grande parte por propagandas que oferecem produtos e serviços. Você já reparou a disputa entre outdoors, faixas e placas nas ruas da sua região? Gente, por onde a gente passa, a gente vai ver placas, a gente vai ver outdoors de propaganda, né? E agora tem aqueles outdoors luminosos, né? Que também isso é uma poluição visual muito grande. A gente não sabe para onde que a gente olha de tanta coisa. Essas comunicações, quando instaladas de maneira indevida, constituem vários problemas urbanos, dentre os quais podemos destacar a modificação do espaço público, a fim de veicular interesses particulares, né? Porque eles colocam em portões, eles colocam em carro essas propagandas, colocam em outdoors, então acaba atrapalhando o espaço. A destruição da paisagem urbana e a degradação dos elementos naturais, como a vegetação, rios e lagos. Sim, eu quero colocar uma placa lá naquele terreno tem árvores. Então, o que eles vão fazer? Vão ter que derrubar aquelas árvores para poder colocar o quê? O outdoor, certo? Então, atrapalha. O prejuízo na percepção do espaço, referente à referenciação espacial e localização, além do trânsito de pessoas nas cidades. Sim, gente, imagine você colocar, igual esses dias eu passei ali pela Avenida Batel e tem um outdoor luminoso. A gente que está dirigindo, aquilo atrapalha, porque você vai olhar e você pode perder a sua atenção dirigindo. Então, pode bater o carro, pode atropelar uma pessoa. Por quê? Porque aquele outdoor é luminoso e você não tem como não ver, né? Então, isso sim pode atrapalhar na percepção. O esgoto. O alto teor de matéria orgânica que os mananciais de água dos centros urbanos recebem através do esgoto doméstico e industrial é a razão da poluição desses corpos d'água. A deposição de resíduos sólidos diretamente no solo ou na água, como os vazadouros, que são os lixões,
a céu aberto também compromete de maneira significativa a qualidade dos reservatórios hídricos da cidade. Então, vejam, a gente já falou muito sobre os lixões, certo? A gente já falou muito sobre o esgoto, e como o esgoto e os lixões atrapalham, porque vai tudo para onde? Para a água, né? Para a água do rio, para a água do mar, acaba indo tudo e acaba tendo poluição da água, né? Condições para a qualidade de vida nas cidades. Você vive na cidade ou no campo? Bom, nós vivemos na cidade. Então, assim, caso viva na cidade, você é atendido por serviços como coleta de lixo, que nós temos, água tratada, que nós temos, coleta de esgoto, que a Sanepar faz, iluminação pública, que nós temos também na rua, e outras coisas. A vida nas cidades, em virtude da grande concentração de pessoas em pequenos espaços, necessita de alguns serviços, como esses que eu falei ali, para que possa garantir um mínimo de condições de vida às pessoas. A saída do campo na zona rural para as cidades é uma característica retomada pela sociedade capitalista ocidental, certo? Então, muitas pessoas saíram do campo e vieram para a cidade, certo? Por quê? Porque no campo, muitas vezes, não tem saneamento básico, não tem coleta de lixo, não tem água tratada. A concentração industrial e comercial em espaços urbanos fez com que as pessoas passassem a habitar em locais próximos a essas regiões, certo? Muitas pessoas também, né, saíram dos espaços urbanos e foram para o campo, para o quê? Para poder ter um pouco de paz, né, da cidade, porque a cidade ficou muito populosa. Mas para que se viva com um mínimo de qualidade nas áreas urbanas, são necessárias algumas condições. E é aí que entra um dos principais problemas que surgem nas vidas urbanas das cidades brasileiras, marcada por uma profunda desigualdade de distribuição dessas condições necessárias à vida urbana. As primeiras dessas condições são as habitações. Para poderem descansar, prepararem sua alimentação e realizarem outras tarefas domésticas, as pessoas precisam estar protegidas por um teto. Porém, nem todos têm uma habitação própria. Nesses casos, são obrigadas a pagarem aluguel. Há ainda casos de empresas que compram grandes lotes de terrenos em áreas consideradas de boa localização, para realizarem grandes obras de habitação e comerciais, como edifícios e shopping centers, com objetivos de lucrarem com a venda às pessoas. Então, gente, claro, as pessoas precisam ter o mínimo de condições. Elas precisam ter uma casa numa boa localização, certo? Porque como é que elas vão ter casas em morros? Como é que elas vão ter casas em lugares que não podem? Não tem como, né, gente? Por outro lado, a população mais pobre, que não tem condições de adquirir essas casas ou mesmo pagar os aluguéis, é obrigada a se deslocar para as periferias das cidades. Periferias são lugares mais pobres, onde conseguem construir suas habitações. Mas, na maioria das vezes, essas habitações são construídas em lugares inadequados, como em encostas de morros e às margens de rios e córregos. Essas construções estão sujeitas a uma insegurança constante, em virtude dos riscos de alagamentos e deslizamentos, em decorrências de chuvas, por exemplo. Nessas áreas, há ainda outros problemas que surgem para uma melhor qualidade de vida das pessoas, como a falta de saneamento básico. O oferecimento de água tratada e potável, bem como os serviços de coleta de lixo e de esgoto, é essencial para evitar a proliferação de doenças e epidemias, garantindo dessa forma condições mínimas de sobrevivência. Então, olha, gente, aquilo que a prof falou, certo? Lixo e, claro, aí acabam o quê?
tendo doenças, pegando doenças, epidemias e acabam, às vezes, até morrendo. Então, as pessoas precisam ter condições de sobrevivência boas, certo? A utilização de transportes individuais, como os automóveis, gera problemas de congestionamento e um aumento no gasto de tempo nas deslocações. O transporte coletivo seria uma saída para evitar essa situação, mas a falta de dinheiro em transportes coletivos de massas, como ônibus e trens, aliada ao controle empresarial privado que existe sobre esses serviços, impede que as pessoas vejam o transporte coletivo como uma forma satisfatória de deslocamento. Então, claro, gente, a gente sabe que a gente dirigindo, o quanto de carro que tem, né? Tem muitos carros na rua hoje em dia. Então, claro, a gente demora muito ali no trânsito dirigindo, a gente demora para chegar nos lugares, a gente fica estressado e a gente perde a paciência porque demora muito. Então, o bom seria se os ônibus tivessem bons, né? Tipo, eles estão bons, mas assim, os ônibus estão sempre cheios. Por quê? Porque falta ônibus. Eles precisavam colocar muito mais ônibus. Que assim, os ônibus seriam mais vazios, né? E ia melhorar essa questão do deslocamento das pessoas. Não iam ter tantos carros na cidade. Para que haja uma vida de qualidade nas cidades, é necessário que as pessoas possam decidir sobre as formas em que as condições para uma vida digna nos espaços urbanos são oferecidas e executadas. E, infelizmente, o nosso governo não está muito bom nisso, né? Planejamento urbano é o estudo do crescimento e funcionamento das cidades, já existentes ou planejadas. O objetivo é melhorar a qualidade de vida coletiva por meio de ações políticas, ambientais, sociais, entre outras. Então, a gente vendo tudo isso até agora, a gente viu que nas cidades falta o quê? O planejamento urbano, certo? Falta isso. Por isso que tem muito carro, por isso que tem pessoas morando em lugares inadequados, tem muitas pessoas pobres, por causa da falta do planejamento urbano. A expressão planejamento urbano vem da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas o exercício de planejar as cidades vem de civilizações bem mais antigas. Em todos os casos, o objetivo do planejamento urbano era sempre o mesmo: responder aos problemas enfrentados pelo ajuntamento de muitas pessoas em uma mesma área habitacional. Então, claro, eles tinham muitos problemas, né? Um monte de pessoas numa área desse tamanhinho. E aí eles começaram o quê? A querer melhorar isso. Então, por isso que veio o planejamento urbano. Isso tem acarretado problemas graves que afetam negativamente a qualidade de vida das pessoas que vivem, principalmente nas grandes cidades. Essa situação mudou o entendimento sobre o que é planejamento urbano. Sim, gente, a gente está enfrentando isso. Cidades poluídas, falta de espaço. Então, né, mudou o entendimento sobre planejamento urbano. Planejamento urbano não é o que está dizendo aqui. Sabe que é qualidade de vida? As pessoas estão perdendo a qualidade de vida. Para evitar que as vilas crescessem de forma espontânea, com divisões de ruas e bairros confusas e sem padrões, buscou-se cada vez mais o planejamento urbano. Esse é um processo urbano que, de fato, melhora vários aspectos das cidades, como a qualidade de vida das pessoas. E isso fica ainda melhor assegurado pela existência do chamado plano diretor. O plano diretor é criado por planejadores, autorizados pelo Estado, e guarda regras orientadoras para a ação daqueles que constroem e utilizam os espaços urbanos. Sim, gente, a gente tem uma organização de cidade? Temos as nossas ruas, temos as nossas praças, temos tudo bem divididinho. Mas e esse aumento da população? Como é que fica? Né? É esse que é o problema. O aumento da poluição. Quanto mais pessoas têm, mais poluem, certo? Mais deixam a cidade cheia. Então, é isso que a gente fala de planejamento urbano.
Exemplos de planejamento urbano no Brasil. O caso mais conhecido da cidade planejada do Brasil é Brasília. Ela foi construída nos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek, e veio servir como sede da administração pública federal. Mas no país existem também outros exemplos de projetos de planejamento urbano, além da arquitetura de Brasília. Os mais atuais são a região de Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, o Jardim das Perdizes e o Parque da Cidade, em São Paulo. Então, tá aqui, ó, localizada no Rio de Janeiro. Olha o Porto de Maravilha. Olha o que é um planejamento urbano, gente. Olha lá, que coisa mais linda. Tudo planejadinho, separadinho, dividido. Olha que lindo. Olha lá, o Jardim dos Perdizes. Olha lá, gente, por mais que tenha bastante população, olha só o que é um planejamento urbano. Olha que organização, né? O Jardim das Perdizes está localizado em São Paulo também. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, o Songdo. Olha que coisa mais linda esse planejamento urbano. Isso aqui está localizado lá na Coreia do Sul. Olha só que coisa mais linda. Os prédios são tortos, sim. Certo? Os prédios são tortos. Esse é o planejamento deles. Então, gente, deixa a prof colocar aqui. Era isso que a prof queria passar para vocês. Isso é para a prova, tá? Então, a prof deu uma relembrada, coloquei algumas imagens para vocês poderem identificar, certo? Várias coisas sobre os planejamentos urbanos, sobre o crescimento das cidades. Então, era isso. O que a prof vai passar? A prof vai colocar lá no Que Mágico tudo isso que eu passei para vocês, eu vou colocar em folhas para vocês imprimirem e colarem no caderno. Igualzinho foi o de história. Fica muito mais fácil para vocês estudarem, certo? Então, é isso que a prof vai colocar lá no Que Mágico. Então, ficamos por aqui. Era isso. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.